Biografia de Isobel Kuhn, capítulo 12. De volta a Pine Mountain. Quase 2 meses depois, John voltou à casa da missão no antigo mercado, no Vale de Yunping. Logo após seu retorno da tribo dos Lisos, um fluxo de cartas começou entre os Kuhns e James Fraser. James havia se casado recentemente com uma companheira de missões chamada Roche. O novo casal estava agora esperando seu primeiro filho. John e Belly escreveram parabenizando o casal e enviando notícias de que John havia estado recentemente doente com disenteria amebiana e também havia passado por uma operação de hérnia sob condições primitivas em Tali. Finalmente, em novembro de 1934, John e Belly receberam permissão para se mudar para a Terra dos Lisos, para assumir o trabalho que Leila estivera supervisionando. Isso não é algo permanente, escreveu James. Será apenas por 2 anos, até sua licença. Depois veremos onde vocês serão mais necessários quando retornarem. Dessa vez, Belly começou a fazer as malas, não para uma visita, mas para uma temporada de 2 anos, vivendo entre os Lisos. Ela fez listas escritas de tudo o que precisaria levar com ela. Querosene para os aquecedores, roupas para uma criança de 3 anos em fase de crescimento, leite e carnes enlatadas, remédios, violão, máquina de escrever, resmas de papel, caneta, tinta, etc. Belly observava de forma consternada enquanto a lista crescia cada vez mais. No entanto, ela percebeu que todos os itens que estavam listados eram vitais para que eles trabalhassem de forma eficiente. Por fim, 11 mulas, carregadas e prontas para partir, estavam do lado de fora de sua casa. Belly deu uma última olhada ao redor do lugar. Ela iria sentir falta do rio Yunping, correndo do lado de fora de sua porta, e da planície longa e plana que se estendia à sua frente. Ela se perguntou quanto tempo levaria antes de ver outro trecho plano de terra novamente. John deu a ordem, e o trem de mulas começou a se mover. Belly colocou sua filha em uma pequena liteira, e logo eles partiram. A princípio, a jornada foi relativamente fácil. Desde dezembro, quando começaram a subir o vale do rio Mekong, o ar começara a se tornar rarefeito e frio. O trem de mulas escalou os picos altos das montanhas. As mulas se esforçavam para subir com suas cargas, e depois se esforçavam mais ainda quando tinham que descer de forma abrupta até o fundo de um desfiladeiro estreito. A trilha seguia ao longo de um rio borbulhante, no fundo do desfiladeiro. À medida que os viajantes caminhavam ao longo do rio, as laterais das montanhas rochosas erguiam-se de ambos os lados do desfiladeiro. No alto, enormes pedregulhos projetavam-se da face do penhasco. Foi então que os viajantes começaram a encontrar lugares onde essas pedras haviam caído por conta de deslizamentos de terra que quase bloquearam o desfiladeiro e cobriram a trilha. Eles foram forçados a escalar por sobre os deslizamentos de terra, que se tornaram mais frequentes à medida que subiam o desfiladeiro. Em certo momento, o condutor das mulas perguntou a John se seria possível voltar e seguir uma outra trilha, até o vale do rio Salween. Segundo ele, as mulas estavam tendo muita dificuldade para superar os obstáculos. John pensou a respeito, no entanto, eles já estavam há 5 dias na jornada e seus suprimentos de comida estavam começando a ficar baixos. O condutor de mula insistiu que eles voltassem, mas John argumentou com o homem e disse-lhe para aliviar as cargas das mulas, mesmo que ele tivesse que fazer 2 viagens pelos deslizamentos de terra com os animais para carregar tudo. A contragosto, o condutor de mulas concordou e seguiram em frente. Em certo trecho de terra particularmente traiçoeiro, o trem das mulas se aproximou de um grupo de viajantes que vinham descendo o desfiladeiro. Os 2 grupos de viajantes pararam e conversaram um pouco, e Belly ficou aliviada ao saber que aquele era o grande último deslizamento de terra que eles teriam de atravessar. Os viajantes também disseram a John e Belly que 1 semana antes, naquele mesmo deslizamento de terra, um cônsul britânico havia perdido todos os seus suprimentos. Após 6 dias, o grupo finalmente chegou ao rio Salween e entraram para a Terra dos Lisos. O coração de Belly disparou quando ela finalmente viu o rio. Eles pararam para almoçar em uma vila onde John havia ficado no caminho de volta para o Vale Yunping. Há uma garota cristã aqui, ele disse a Belly.
Vamos compartilhar nossa comida com ela. Ela é uma garota formidável, espere e verá. Ela até fala um pouco de chinês. Logo, uma jovem rechonchunda, vestida com um turbante até os pés azul marinho, emergiu de uma cabana ao lado de um chiqueiro. Belly não demorou muito para ver porque John havia descrito a moça como formidável. Ela era quieta, mas exaltava um ar de grande confiança, enquanto ajudava a preparar o arroz para o almoço e ao mesmo tempo divertia Catherine. Depois do almoço, enquanto o grupo se despedia, Belly esperava ter chance de passar mais tempo com a moça. Não precisou esperar muito. No dia seguinte, Belly olhou para trás e viu ela subindo a trilha, logo atrás deles com um saco de dormir nas costas. Belly diminuiu o ritmo para permitir que ela os alcançasse. "Você veio se juntar a nós?" ela perguntou. A moça respondeu: "Vim. Gostaria de morar com você e ajudá-la a cuidar de sua filhinha, se você quiser." Belly passou o braço sobre a moça, sem saber se era um gesto aceitável ou não. Ela estava muito animada para se importar. Agora ela tinha uma maravilhosa mulher cristã a quem discipular e uma ajudante maravilhosa, tudo na mesma pessoa. O coração de Belly transbordou de gratidão, mas uma surpresa ainda estava por vir. Ao entardecer, Jó, um evangelista liso, os encontrou na trilha. "Deus me disse para vir ajudá-los", disse ele. E ajudá-los foi o que ele fez. John, Belly e Catherine conseguiram caminhar os últimos quilômetros até a vila de Pine Mountain, enquanto Jó permanecia para guiar as mulas e os tropeiros, tudo em um ritmo muito mais lento. A escuridão envolvia a montanha quando os Kun chegaram no seu novo lar. Belly lembrou-se da primeira vez em que estivera lá, conversando com Layla e saboreando seus bolos recém-assados. No entanto, Layla já havia saído para se juntar ao marido, mais ao norte de Luda, e agora a casa estava vazia, exceto por 2 estantes empoeiradas. Um vento gelado soprava através das paredes de bambus frouxamente tecidas. Quando Belly acendeu uma lâmpada, sentiu um puxão leve em seu braço. "Mamãe, vamos ficar por alguns dias e depois vamos para casa, certo?" sua filha perguntou. Com as palavras da filha, Belly sentiu sua determinação sumir. Lágrimas encheram seus olhos. Era realmente por aquilo que ela havia orado ao longo de todos aqueles anos? Ela queria que o fato de morar em uma cabana de um cômodo no alto da montanha estivesse entre as primeiras lembranças de sua filha? O que ela fizera? Então, sob o brilho do lampião, Belly viu um pedaço de papel preso na parede à sua frente. "Meu Deus suprirá todas as suas necessidades." Estava escrito no papel com giz de cera, por uma mão infantil. Uma criança que estivera orando pelos Cooks deve ter enviado o desenho para eles, pensou Belly. Então ela se lembrou de todas as pessoas que estavam orando por eles também. "Perdoe-me, Senhor." Ela sussurrou. "Tu nos trouxestes aqui e nos levará adiante." Então ela olhou para sua filha. Catherine sorriu cheia de esperança para a mãe. E de mãos dadas, as duas saíram da cabana mal iluminada para encontrar John e começar a arrumar sua casa. Belly levou apenas um dia para organizar a casa. Cada canto do cômodo tinha uma designação: roupas de vestir, material de escritório, comida e roupas de cama. Ela dobrou as roupas e as colocou no canto designado. Empilhou os alimentos no canto esperado para eles e colocou as roupas de cama, papel, canetas e tintas em seus respectivos lugares. Então ela terminou. Chegara a hora de voltar sua atenção para os lisos. O Natal estava se aproximando e os preparativos para celebrá-lo já estavam em andamento na vila de Pine Mountain. O Natal era a única época do ano em que todos os cristãos de Liso se reuniam para celebrar com seus companheiros de toda a região e também com os missionários. Antes de John e Belly chegarem, a vila de Pine Mountain havia sido escolhida como a igreja anfitriã dos cristãos na região sul do Vale do Rio Sauim. Belly viu quando pequenos abrigos de pinho foram construídos para abrigar os convidados e os fogões para cozinhar foram montados no quintal. Um arco de vegetação recém-cortada também foi montada como um portal de boas-vindas para os convidados. Na véspera de Natal, um vigia ficou observando as trilhas que levavam à vila de Pine Mountain em busca dos convidados.
Quando ele via alguém, disparava 2 tiros de sua espingarda para o ar, como sinal. E o cristão da vila de Pine Mountain vinha para receber os visitantes, alinhando-se nos 2 lados do arco. Quando os convidados chegavam, os cristãos faziam uma cantoria para eles com música cristã. E é claro, havia muito aperto de mão. No dia seguinte ao Natal, foi realizado um culto de batismo, na mesma piscina próximo dali, onde Belly testemunhara o batismo em sua visita anterior à vila de Pine Mountain. Belly ajudou sua filha a subir em uma grande pedra perto da piscina, e juntas elas assistiam quando 29 cristãos lisos foram batizados. O povo liso perto de Oak Flat, Pine Mountain, havia visto vários missionários brancos ao longo dos anos, entre eles Jamie Fraser, Leila e Allen Cooks. No entanto, quando Belly e John se aventuraram mais profundamente na terra, eles com frequência encontraram moradores que fugiam deles. Com seus cabelos castanhos escuros e olhos castanhos, Belly parecia menos assustadora para eles do que John, que tinha olhos azuis brilhantes e nariz comprido. Ele é um demônio em forma de pássaro. Veja seu nariz, é como um bico, e seus olhos foram arrancados do céu. Ele come crianças. As pessoas gritavam enquanto fugiam de Belly e John. Momentos como aqueles dificultavam a entrada dos Coons em novas áreas, mas os dois persistiam. Eles dominaram o idioma liso, e Belly traduziu muitos corinhos e hinos para o novo idioma. Os lisos adoravam cantar, fazendo a divisão das 4 vozes, e ficavam hipnotizados quando Belly tocava o violão e cantava. Dentro da área local, Belly passava grande parte do tempo ensinando a Bíblia. Até a presente data, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, além de Atos, haviam sido traduzidos para o liso. E James ainda estava ocupado tentando concluir a primeira tradução do Novo Testamento completo em liso. Por conta disso, os anciãos da igreja ficavam ansiosos para ouvir Belly quando ensinava acerca de outras partes da Bíblia, especialmente sobre a história dos judeus no Antigo Testamento. Julho de 1935 provou ser um mês difícil para a família Coon. Belly e John gostavam de levar toda a família para a viagem pelas terras dos lisos, sempre que podiam. Em uma das viagens até uma vila do norte, no mês de julho, sua filhinha Catherine, com 4 anos, pegou malária. Ela ficou mortalmente doente, e Belly cuidou da filha dia após dia enquanto o minúsculo corpo de Catherine lutava para sobreviver. Assim que sua filha começou a se recuperar da malária, Belly passou a sentir-se doente. Seu corpo logo ficou coberto por uma erupção cutânea, e ela não suportava nem sentir o cheiro de comida. Ela decidiu que não podia ser malária, embora não tivesse ideia do que fosse. Como Catherine estava se sentindo um pouco melhor, John acabou por sair em viagem para se encontrar com os novos convertidos através das montanhas em Gonmon, na Birmânia. Na ausência de John, a moça que ajudava Belly estava fazendo todo o possível para cuidar dela. No entanto, ela simplesmente não sabia se seria suficiente. O médico mais próximo ficava a 2 semanas de viagem, e Belly sabia que não tinha forças para chegar tão longe. Toda noite, os membros da igreja liso vinham e cantavam do lado de fora da cabana para Belly, e 1 ou 2 anciãos entravam para orar por ela. Belly ficou tocada com a preocupação deles por sua saúde. Todavia, não parecia estar melhorando. Sua ajudante disse que Jó, o evangelista da igreja, saiu, prometendo ir até Paoxã buscar alguém. A realidade de sua jornada trouxe Belly às lágrimas. Eles estavam no meio da estação das chuvas, e viajar era particularmente perigoso por toda a área. A chuva afrouxava as rochas, que caíam pelas encostas das montanhas, destruindo cabanas, animais ou qualquer outra coisa no caminho, incluindo viajantes solitários. Grandes deslizamentos de terra bloqueavam as trilhas comuns, forçando qualquer pessoa que precisava viajar a percorrer rotas desconhecidas. Belly começou a deslizar para um estado de inconsciência, orando por uma viagem segura para Jó. O homem chegou a Paoxã em tempo recorde, cobrindo a distância em 4 dias em vez dos 6 dias que normalmente levava. Ele voltou de lá à vila com 2 enfermeiras missionárias e com os pés inflamados por correr uma distância tão grande com eles descalços.
Belle mal percebeu a presença das enfermeiras quando elas a levantaram da tábua de madeira em que estava deitada e a colocaram em uma cama portátil que trouxeram. Era como se ela estivesse descansando em uma nuvem. Através do borrão ao seu redor, Belle ouviu uma das enfermeiras sussurrar: "É apenas uma doença de pele. Não deveria ter feito isso com ela. Acho que ela está morrendo de fome como um efeito colateral, pois não comia nada." Hora após hora, as enfermeiras colocaram colheradas de algum tipo de comida nutritiva na boca de Belle. O caldo de galinha e a sopa de lentilha a fortaleceram lentamente, até que ela ficou bem o suficiente para ser carregada das montanhas até Paulchan, onde o médico poderia examiná-la. Sua ajudante e sua filha a acompanharam na jornada, assim como as duas enfermeiras. Uma vez que Belle começou a receber um suprimento constante de comida nutritiva, sua saúde melhorou rapidamente, e o médico conseguiu tratar sua erupção cutânea com sucesso. 3 meses depois, Belle estava de volta à Terra dos Lisos, mais determinada do que nunca a fazer a diferença nos 6 meses antes que ela e John partissem em sua licença programada. Os 6 meses passaram rapidamente e em março de 1936 chegou a hora da família Kuhn retornar à América do Norte. A moça que ajudava Belle ficou na casa de Leila e ficaria lá até que John e Belle voltassem. Isso trouxe paz ao coração de Belle, assim como o fato da moça ter aceito uma proposta de casamento de um jovem cristão maravilhoso chamado Joseph. Tudo parecia estável na Terra dos Lisos quando John e Belle voltaram a descer a encosta íngreme da montanha. A viagem até Xangai foi longa e Belle ficou contente de subir para o navio. Agora finalmente ela poderia começar a relaxar. Ela ficou no convés e observou o céu de Xangai desaparecer no horizonte, enquanto o navio descia o rio. 8 anos havia se passado desde que ela navegara para a China. Belle sorriu para si mesma, lembrando quão indignada ficara quando Ruth sugeriu que toda a escória da sua natureza subiria até o topo. Certamente ela subira, pensou Belle. A comida, as pulgas, a sujeira, os cansativos caminhos pelas montanhas, as cabanas recortadas, dar à luz a centenas de quilômetros do médico mais próximo e muitas outras coisas às quais ela havia sido exposta, a seu ver, nenhuma dessas experiências fora uma transição fácil para a vida missionária. No entanto, ela havia permanecido em seu posto e estava muito feliz por ter permanecido. Participar da propagação do cristianismo em toda a China e ver como isso mudava as vidas fizeram valer a pena todas as dificuldades que Belle passara. Enquanto olhava para a água barrenta do rio, ela orou baixinho: "Deus, por favor, me deixe voltar.